E esta noite é nosso convidado João Luís Soares. Doutor, boa noite. Depois destas explicações que ouvimos aqui, é difícil, enquanto pais, não ficarmos preocupados. Sabemos os cuidados, mas importa também tentar perceber, quando isto chega efetivamente a tribunal, das raras vezes que acontece, de que crime é que estamos a falar? Há moldura penal para balizar este tipo de situações? Boa noite, Sofia. De facto, este é um dos desafios também jurídicos que os próximos anos e a próxima década vai trazer. Todos nós falamos agora em inteligência artificial, é um tema do momento, mesmo na parte jurídica, mas para lá daquilo que é a problemática de substituição do coração humano pelo chip tecnológico, para lá daquilo que é a utilização muitas vezes destes mecanismos de inteligência artificial na monitorização, na ajuda à investigação criminal, nomeadamente em crimes mais sofisticados, como é o branqueamento de capitais, a corrupção e outros, a verdade é que temos depois este lado da moeda. E este lado da moeda é muito perigoso e exige aquilo que é um fenómeno de literacia efetivamente tecnológica, mas também jurídica no tratamento destas questões. Aquilo que me parece é que efetivamente existe este perigo, mas um perigo de disponibilização de dados, de imagens, de fotografias, que começa nos próprios pais, que muitas vezes disponibilizam e partilham essas informações através das suas redes sociais. Se não deixam os filhos à solta num jardim sozinhos, também não os deveriam deixar a sua imagem à solta na internet, digamos assim. Exatamente, é porque essa informação, a partir do momento em que está na internet, é muito difícil que haja um esquecimento ou um apagão ou um eliminar dessa informação de forma completa. E depois existe também o perigo dos próprios menores, a partir de uma certa idade, quando têm acesso, e são cada vez mais novas essas idades, acesso a este tipo de instrumentos, de eles próprios disponibilizarem esse tipo de informação. Esta informação é depois utilizada através dos fenómenos de deepfake, em que a imagem, a voz, aquilo que são as características humanas presentes nesses dados, nessas fotografias, nesses vídeos, são depois mimetizados por mecanismos de inteligência artificial para fazer os tais conteúdos, não só de pornografia de menores, mas podem até ser utilizados, qualquer uma das nossas imagens, para a contratação, para aquilo que é, a subscrição de serviços. Portanto, toda esta temática acaba por ter aqui aquilo que são desafios próprios. A um nível de tribunal, obviamente que aquilo que acontece é que no ordenamento jurídico português nós ainda não temos aquilo que é uma sensibilidade ao nível de decisório, ao nível da própria jurisprudência, para abordar de forma completa este fenómeno. Falamos em vários crimes, falamos obviamente naquilo que são o crime de pornografia infantil, falamos obviamente naquilo que é alguns crimes de falsidade informática, mas a verdade é que falamos na lei também do cibercrime, portanto, de um ponto de vista teórico, tudo isto está regulamentado, tudo isto está previsto, mas depois falta, como em tudo, o passo subsequente. Mas do ponto de vista legal, doutor, o que é que acontece aqui? É apenas um roubo de uma imagem, porque depois o que não está ainda com moldura penal, digamos assim, é o objetivo com que essa imagem é utilizada, que é para criar um conteúdo de pornografia infantil. Mas na prática aquele conteúdo não existe. Aquela criança não foi violada, violentada, abusada, nem física nem psicologicamente, se nunca descobrir, por exemplo, que a sua imagem está na internet. Mas o objetivo com que aquela imagem foi roubada e depois como foi trabalhada constitui crime. E que crime? Aquilo que acontece é que nós temos desde logo aquilo que são os fenómenos de roubo de identidade. Roubo de identidade através de mecanismos informáticos ou de inteligência artificial cai precisamente no crime de falsidade informática. Agora, este crime de falsidade informática serve para tudo. Serve para basicamente, regulamentar aquilo que são um sem número de situações que não se identificam apenas com este fenómeno. Tudo o que é relacionado com inteligência artificial, tudo o que é relacionado com esta burla através destes sistemas informáticos é classificado de burla informática. Mas existe, para além disso, aquilo que é a utilização desta inteligência artificial para fazerem estes conteúdos, não é, de pornografia infantil. E aí existe, obviamente, aquilo que quem utilizar esses conteúdos, quem os difundir, quem tiver acesso a eles, mesmo utilizando aquilo que é estes mecanismos de inteligência artificial, pode também ser investigado, pode também ser punido nessa moldura penal daquilo que são esses crimes de pornografia infantil. Aqui a questão, parece-me a mim, Sofia, que é outra, é que fazer a investigação da utilização destes sistemas de inteligência artificial, fazer aquilo que é a localização dos agentes que fazem esta transformação é muito difícil. Estamos a falar, obviamente, em fenómenos de dark web, de deep web, portanto, que dificultam aquilo que é essa sinalização. Para quem nos ouve, uma área da internet, digamos assim, que não é acessível a uma pessoa com um domínio e uma percepção comum
da utilização da internet. Portanto, é necessário um conhecimento. Portanto, quem vai a estas áreas da internet sabe do que vai à procura, sabe que não procura à partida um conteúdo legal, seja ele pornográfico ou de outro tipo de situações, como tráfico de armas ou de drogas. Sim, essa é uma distinção que é importante fazer. Nós temos aquilo que é um patamar de utilização normal de browsers de internet, que é a internet que todos nós utilizamos durante o nosso cotidiano. Esta deep web ou dark web são, enfim, mecanismos de internet que não estão disponíveis ao público comum e, como tal, são utilizados, nomeadamente por associações criminosas, por associações terroristas, por associações que fazem ou que se dedicam a esta alteração de pornografia infantil e outras associações, porque dificultam muito aquilo que é a sinalização e aquilo que é a identificação dos seus agentes. Agora, é muito difícil para uma investigação criminal, é muito difícil até depois num patamar decisório para um tribunal conseguir fazer a responsabilização criminal destes agentes. Eu diria que é praticamente no dia de hoje impossível fazê-lo. Obviamente que aquilo que são patamares de cooperação internacional, que Europol, Interpol, aquilo que é também a construção, mesmo no nosso país, na Polícia Judiciária, de equipas especializadas, ajuda a fazer esse caminho. Mas estamos num âmbito novo. A inteligência artificial está a dar os primeiros passos em termos de desenvolvimento através de mecanismos, através de instrumentos e, portanto, é também necessário, como dizia na peça, fazer o resto do caminho. Os próximos 10 a 15 anos de construção de literacia.